Boa noite, amados. Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, vamos ler dos versos 11 ao 18. Diz assim: porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto esse povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. Seja ele o vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos entre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte dos exércitos, que habita no monte Sião. Aleluia. Vamos orar. Querido Pai, pela graça de Jesus, nós rogamos o ensinamento da Tua palavra pela própria pessoa do Espírito Santo. Espírito Santo, nos dê espírito de sabedoria e revelação. Fala ao nosso coração. Queremos conhecer mais desse Deus maravilhoso. Queremos conhecer mais do Senhor dos Exércitos. Revela-nos as Sagradas Escrituras. Que nossos corações estejam alargados para Ti, para a Tua palavra, Senhor. Nossos ouvidos estejam bem abertos para ouvir, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra. E mais do que ouvir, queremos ser aperfeiçoados e edificados nela, semeados em boa terra, para que no devido tempo nos possamos dar os frutos do Espírito Santo. Senhor, sem a Tua palavra nós nos corrompemos, nós padecemos. Tua palavra é salvação, Tua palavra é alimento, Tua palavra é vida. Não queremos apenas letra, não queremos apenas conhecimento, mas que ela venha se tornar vida em cada um aqui, Senhor. Desde os pequeninos até os anciãos. Que toda essa assembleia seja edificada na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer dessa assembleia uma assembleia zelosa. Uma assembleia que espera pelo Teu Senhor. Que aguarda pela vinda do Senhor. Meditando na palavra de dia e de noite. Sendo vigilantes nesses dias cruéis, Senhor. Seja conosco nesse tempo da palavra, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus Cristo, te pedimos, Pai. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Amados, do verso 11 ao 18, nós temos duas coisas. Tendo comunhão com o Adriano, com o André, é muito precioso o livro de Isaías. E quanto mais você cava, mais as pepitas de ouro vai aparecendo nas Sagradas Escrituras. E o Espírito Santo fala ao nosso coração. Se você ir para o capítulo 9, ele é maravilhoso, dá vontade de pular, ir direto para ele já.
Não, vamos finalizar o capítulo 8 e vamos para o 9. Mas quem decide é o Senhor. E o Senhor vai falando no nosso coração e a gente só tem que obedecê-lo. Porque Ele sabe a necessidade do qual nós precisamos aqui. No versículo 11 ao 16, é o Senhor falando. Então, no 11 começa assim: porque assim o Senhor me disse. O Senhor dizendo a Isaías, palavras do Senhor, até o versículo 16, ele dando orientações, falando sobre pecados também das duas casas de Israel. As duas casas porque tinha o reino do sul, Judá, e o reino do norte, Israel. Judá é a tribo de Judá e uma pequena tribo de Benjamim, e já Israel, o restante das 12 tribos. Então o Senhor advertindo ali os pecados da casa de Israel e o que aconteceriam com eles. E no verso agora 17 e 18 é o meu encargo, que é a reação de Isaías ao falar do Senhor. Então ele reage. Qual é a reação de Isaías? Então no verso 17, ele fala assim: esperarei no Senhor. No final ele fala: e a Ele aguardarei. Então são duas coisas aí. No 18 ele fala, mais uma reação: eis-me aqui os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas. Em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Então a reação dele é: aqui estão os sinais através dos meus filhos. Então vou me apegar a esses sinais, vou esperar e vou aguardar. Mas primeiro temos que entender o cenário de que Isaías estava vivendo, estava passando ali, porque ele toma essa reação também. Qual é essa reação dele? Porque o cenário é bastante angustiante, o cenário é terrível. Vamos pegar algumas coisas que o próprio Senhor disse para ele. No versículo 12: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Conjuração é aliança. Não faça aliança com que esse povo faz aliança. Sabemos que Acaz fez aliança com a Síria e aí ele teve o seu devido castigo, né? Então assim, eles faziam aliança com um monte de coisas e não com o próprio Senhor. Outra coisa: não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Eles temiam muitas coisas e não temiam o próprio Deus. E o Senhor adverte: não tema essas coisas. Vamos pegar Acaz, que ficou morrendo de medo lá de Israel e da Síria. E aí fez aliança com a Síria. Então, eles estavam temendo coisas que não deveriam ser temidas. Ao 13 o Senhor, mais uma exortação: ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificar, a Ele seja o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Eles não se santificavam ao Senhor, eles não eram consagrados ao Senhor. O temor deles e o espanto deles estavam aplicado, o coração deles aplicado a outras coisas. Dando um spoiler já próxima mensagem, o temor deles era, lá no verso 19, necromantes e adivinhos, a espíritos malignos. A isso eles temiam também. No 14, o Senhor fala que vai acontecer. Que o Senhor é pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. E armadilha aos moradores de Jerusalém. Muito dentre eles irão tropeçar, cairão, serão quebrantados, enlaçados e, por fim, presos. Se nós pegarmos os ais que nós vimos no capítulo 5, vamos pegar mais um cenário. O cenário dos ais era materialismo, humanismo,
faziam do amargo doce, do doce amargo, de luz trevas e trevas luz. Eles se embriagavam de dia até alta noite. Então a nação de Israel, o povo de Judá, estava completamente corrompido. Sem contar as guerras que eles estavam passando ali, a fome, a escassez. O cenário não era nada favorável para Isaías. Era um cenário de muita incredulidade, de muita apostasia no tempo de Isaías. Era de nós olharmos e nos desanimarmos. Vamos nos colocar no lugar de Isaías. Era algo de desanimarmos. Puxa, o próprio povo do Senhor se corrompendo. Eu prego, eles não reagem, não se convertem dos seus maus caminhos. É guerra daqui, guerra de lá, fome, escassez, todas essas coisas acontecendo. O Senhor julgando, e como o Adriano compartilhou anteriormente, o Senhor disciplinando o seu povo. Mas, aleluia, que nós temos esse exemplo de Isaías. A reação dele é oposta em relação às duas casas de Israel. Por mais que nada seja favorável para ele, os olhos de Isaías não se colocam nem no povo de Deus e nem na terra. Os olhos dele estão no Senhor dos exércitos. Então ele reage. E a reação dele é: esperarei e aguardarei no Senhor, pois aqui estão os meus filhos como sinais que o Senhor irá realizar. Aleluia por essa posição de Isaías. Esse posicionamento, eu lembro de também um jovem que o Senhor usou, e diante também de tudo que ele viu, da incredulidade do povo morrendo lá no deserto, esses 40 anos de incredulidade, muitas coisas ele viu, e a reação dele foi: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a reação de Josué, e essa também foi a mesma reação de Isaías. Ele se posicionou o oposto do que as duas casas de Israel estavam se posicionando. Ou seja, a vontade dele foi satisfazer a vontade do Senhor dos Exércitos. E queria falar sobre esperar e aguardar. As duas palavras, elas têm, no original, no hebraico, elas têm significados diferentes, mas não são palavras distintas. A primeira palavra no verso 17, esperarei, no original é shaka, que é um ato real, uma posição firme, com atitude de esperar. Só que não é algo passivo, é uma posição com atitude. E nesse esperar nós temos longanimidade, paciência, quietude, confiança e fé. Se ele olhasse para o cenário, nada favorável, mas ele olhava para aquilo que não se via. Era a certeza e a convicção. Certeza daquilo que não se via e convicção daquilo que ele estava esperando no Senhor. Um exemplo disso é Abraão. Lá em Hebreus fala, no capítulo 6, verso 13 ao 15. Um exemplo desse esperar. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Com paciência. Um outro exemplo, quando você vai no consultório médico e você está lá já esperando 1 hora. O médico nada de atender você,
Mas ainda com paciência, você fica sentado para ser atendido, crendo que aquele médico vai te atender. A ex-pediatra da Moriá fazia a gente ser tratado na paciência. Às vezes era 1 hora, às vezes 2 horas, esperar. Essa longanimidade que nós temos que esperar o Senhor. Então, esse esperar se trata disso. Principalmente de longanimidade, de paciência, de quietude, de nós confiarmos e de nós termos fé. Então, é como se Isaías estivesse falando: eu vou ser paciente no Senhor, vou ser longânimo no Senhor, esperando o Senhor. Vou me aquietar, por mais que o cenário seja um caos, me aquietarei no Senhor. Eu confio e confiarei no Senhor. A minha fé, por mais que tudo que eu vejo, tudo é cruel, tudo é ruim, mas ainda com os meus olhos da fé eu contemplo aquele que é bom. Então, é essa esperança, essa palavra chaca que Isaías espera, essa reação de Isaías. A segunda palavra aguardar é kiava, no original, que significa buscar. Então, ele é longânimo, paciente no Senhor. E a outra, essa palavra aguardar, um significado é buscar. De um lado, eu espero, mas de outro lado, eu também busco. E aqui está falando então de atitudes, de buscar, de pedir. Então, aquilo que o exemplo que o Adriano deu. O Márcio está ali. Mas eu primeiro ter que reagir, ter minha atitude de dar o meu primeiro passo. Até o Senhor nos dá os restantes. Mas primeiro eu tenho que dar o primeiro passo. Para mim, até o Márcio, eu tenho que tomar essa atitude de dar os meus passos. Então aqui, essa palavra é buscar. De um lado, eu espero, de outro lado, eu busco. Falaremos um pouco mais sobre esperar e aguardar. Mas tinha um outro cenário também, ali, nada favorável, que é um outro ponto que eu queria destacar para os irmãos no versículo 17. Um cenário ruim, os irmãos sabem o que é? Lê aí, versículo 17. Então, esperar e aguardar, o Senhor é bom. O que não é bom aí nesse versículo? É isso aí que o Vitor respondeu, e outros irmãos. Que é, esconde o seu rosto da casa de Jacó. Então, o rosto do Senhor estava escondido para a casa de Jacó. As duas casas de Jacó, o rosto do Senhor estava escondido. O Adriano me deu um exemplo muito bom. É que nem você olhar para o sol, então com aquele solzão, e aí de repente uma nuvem se coloca na frente do sol, e o sol se esconde. O que vem é a sombra. O sol está lá, mas ele está impedido de vir os seus raios por conta da nuvem. Então, mas ele está lá, porém escondido. Essa é uma coisa muito ruim, irmãos. Quando o Senhor esconde o seu rosto. Muito ruim. Precisamos entender o que faz o Senhor esconder o seu rosto. Poxa, diante de todo o cenário, Isaías olha e vê que o Senhor ainda está com o seu rosto escondido para Israel. Mas ainda assim, ele reage. O rosto das duas casas de Israel. O que leva o Senhor a esconder o teu rosto? Precisamos entender isso.
Precisamos entender o porquê o Senhor escondeu o rosto da casa de Jacó. Essa seriedade com as duas casas de Israel. Temos um exemplo lá em João capítulo 2, verso 13 ao 17. Diz assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, tendo feito um azorrague de cordas. Expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Em Marcos, o Senhor diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então, pegando o contexto aqui, eles tinham feito do templo uma casa de negócios, vendendo, e aqui o Senhor é tomado pela sua ira, consumido pelo seu zelo que ele tem pela casa de Deus, e aí ele toma essa reação de derrubar as mesas, expulsar, fez um azorrague de cordas. Por quê? Porque o Senhor zela pela tua casa. E tudo que aquilo não agrada a Ele, Ele julga e até mesmo esconde o teu rosto da casa de Deus. Irmãos, quem é a casa de Deus? Pergunto para os irmãos: quem é a casa de Deus? 1 Coríntios, capítulo 6, 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A casa de Deus somos nós, tanto de maneira coletiva, assembleia, como também individual. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo. Somos santuário do Deus vivo. E o Senhor zela por mim e por você. Aleluia por isso. O Senhor zela por mim e por você, irmãos. O Senhor tem zelo por nós. Por que o Senhor nos disciplina? Porque Ele nos ama. E o Senhor tem zelo por nós. É maravilhoso. O Senhor nos disciplina porque Ele nos ama e Ele tem zelo por mim e por você. Glória ao Senhor. Mas o que fazia o Senhor esconder o seu rosto para a casa de Jacó, para as duas casas ali, né, de Israel? Vamos pegar os próprios 6 ais. Aliás, 5, porque um se refere ao próprio Isaías. Materialismo. Deixa eu ver se eu anotei aqui para ficar mais fácil. Alguns. Materialismo. Então, eram tomados pelo consumismo, pelos bens materiais, pelas riquezas. O humanismo, que tem a ver com aquele ai daqueles que fazem sábios a seus próprios olhos, seus próprios conceitos. Um outro ai é daqueles que chamavam o mal de bem, o bem o mal, como disse, o amargo doce, doce amargo, luz trevas, trevas luz. Um outro ai era, eles se faziam forte para beber vinho de dia e ia até a alta noite se embriagando. E o outro ai é daqueles que
O outro ai é aquele que eles puxavam o pecado com cordas de carroça, pelo que eu compartilhei com os irmãos. Então eles puxavam o pecado para si, para eles ali estarem em todo tipo de embriaguez, em todo tipo de orgia, pecando deliberadamente, tendo total prazer no pecado. E agora, naquilo que ele diz aqui, outros pecados que ele diz para Isaías, como nós já vimos, fazendo aliança com não deveria, temendo quem não deveria, e sendo espanto por aquilo que não deveria ter espanto. Esses pecados, e principalmente também não se santificando ao Senhor dos Exércitos. Todos esses pecados, todas essas coisas, consumiu o Senhor dos Exércitos. Pelo teu zelo, pelo zelo da tua casa, então ele esconde a tua face. Se nós pegarmos os Salmos, o salmista diversas vezes, se você fazer uma pesquisa assim em Salmos, faz-te resplandecer o teu rosto sobre mim. Era uma coisa que os salmistas sempre pediam, porque eles sabiam o que era, o quão terrível era ter a face do Senhor escondida. Todas essas coisas, esses pecados, amados, faz o Senhor também esconder a face de mim e de vocês. Quando nós não tratamos esses pecados, o Senhor esconde o seu rosto de nós. Uma assembleia que não se santifica, uma assembleia pecaminosa, também o Senhor esconde a tua face. Quer um exemplo disso? O Senhor se ascende aos céus com a face virada para Betânia e de costa para Jerusalém. Por quê? Porque em Betânia ele encontrou alguém que amava a sua palavra. Alguém que acolheu o Senhor. Em Betânia ele teve uma casa que ele pôde inclinar a sua cabeça. Em Betânia ele encontrou uma casa que ele queria, com alguém aos teus pés. Eu lembro de um compartilhar do Miguel Mar, e isso ficou gravado no meu coração. Durante a noite ele passou orando, e essa pregação foi domingo de manhã, ele considerando o que compartilhar, e aí o que o Senhor colocou no coração dele foi: prega aquilo que está no meu coração e também sobre a minha casa. E ele fez uma pergunta ali para nós. Ele fez a seguinte pergunta: quem aqui sabe o que é a economia de Deus? E a gente sabia, né? Era muito pregado, né? A economia de Deus, que é o plano de Deus, então todo mundo conhecia, E aquele jeitinho dele, né? Que ele fazia assim, mexia mesmo lá no interior. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, jovens. Eco significa leis no grego. Aliás, casa, eco significa casa no grego. Nomia significa leis. Então, economia é leis da casa. Mas estamos falando das leis da casa de Deus. Como você tem se comportado na casa de Deus? Você tem sido como visitante? Você fica colocando os defeitos, olhando os pecados dos irmãos? Você fica olhando a liderança? Você fica até mesmo olhando a cadeira, o chão e colocando defeito e sendo crítico com a casa de Deus? Aquilo mexeu muito. Sabe, irmãos, teve irmãos que saíram daqui porque eram críticos demais. Criticavam a liderança, criticavam diversas coisas. Talvez a gente não seja crítico de sair falando, mas no nosso coração a gente tem sido crítico com a Assembleia de Deus. Nós temos sido críticos com o presbitério da igreja, com a da Assembleia. Nós temos sido críticos
com os irmãos. Nós temos sido críticos com os irmãos que servem no louvor, com as crianças, na recepção, nos demais serviços. Isso esconde o rosto do Senhor, porque o Senhor zela pela tua assembleia, e isso é murmuração, e o Senhor esconde a tua face de nós. O Senhor zela pela tua casa. Por mais que Israel era assim, colocando defeito nas coisas de Deus, colocando defeito e criticando o próprio povo de Deus e tudo que Deus fazia, os sinais de Deus, recusando as coisas de Deus, Isaías reage diferente. Esperarei no Senhor. Não só Isaías, mas na próxima pregação havia também os discípulos um remanescente, que junto com Isaías teve reação diferente. E é essa reação que nós temos que ter, irmãos. De esperar no Senhor, de sermos longânimos, de sermos pacientes, de sermos quietos, mansos, humildes, confiantes no Senhor e tendo fé no Senhor. É esse esperar. O outro aguardar, que eu disse, sobre que ave, que é buscar. Como é que se aguarda o Senhor? Maneira esperando é sermos pacientes, sermos longânimos, sermos confiantes, temos confiança no Senhor, mas qual é a maneira de buscarmos, de aguardar o Senhor buscando? Por meio de consagração, é quando nós nos consagramos. Não é por meio da passividade, pelo contrário, é quando nós temos nossas atitudes para com Deus e para com as coisas de Deus, nos consagrando a Ele. Consagrando, eu vim falando com o Juliano, consagrando a gente tem um termo bonitinho sobre consagração. E tudo que um pai cristão genuíno, que ele mais quer ouvir de um filho é: pai, eu vou me consagrar ao Senhor. Poxa, isso é lindo, e de fato é. Quando a gente diz ao Senhor: Senhor, eu quero me consagrar ao Senhor. Puxa, o que Deus mais quer ouvir da nossa boca, do profundo do nosso coração. Mas como é que eu me consagro ao Senhor? Consagração, irmãos, é renúncia, é negar a nós mesmos, é tomarmos a nossa cruz, é deixarmos que a adaga do Espírito Santo corte os nossos pecados, pecados de estimação, pecados que nós gostamos, é deixarmos de fazer exatamente o que estamos fazendo ali para atender a voz do Espírito. Então é aquilo. Bom, vou pegar um exemplo. Lucas, versão dobrada. Vamos ler. Léo, você não leu a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Aí você está lá fazendo uma coisa que você gosta. Isso é ser consagrado a Deus. Não de sair falando de boca para fora: sou consagrado ao Senhor. Ser consagrado ao Senhor e não ter essas práticas cristãs é a mesma coisa que dizer que é cristão e não ter as práticas cristãs. É a mesma coisa, consagração. Dizer que é consagrado a Deus e não vive uma vida consagrada a Deus. É a capa. Coloco minha capa ali, de cristão, e está tudo bem. Não, irmãos, isso esconde a face de Deus em nós. Uma outra maneira é a dependência do Senhor em todas as nossas áreas. Por mais que sejamos bem-sucedidos profissionalmente, ainda eu dependo do Senhor. Eu tenho uma bela conta bancária, mas ainda eu dependo do Senhor. Eu dependo de comer hoje do Senhor. Se o Senhor não prover alimentação, eu tenho uma saúde muito boa, eu treino, me dedico, tenho uma alimentação regrada, mas ainda tenho uma dependência total. Se o Senhor não me der saúde, de nada essas coisas valem. Essas coisas são irrelevantes. Se o Senhor não prover saúde. Uma outra dependência da parte espiritual.
poxa, eu tenho minha vida devocional. Eu lembro de uma jovem falando, eu já tinha minha vida devocional com o Senhor. Todos os dias. Mas o meu prazer estava no celular e não no meu devocional. Era algo mais religioso. Por mais ainda que nós temos nossas práticas devocionais ao Senhor, ainda sempre temos que sermos dependentes do Senhor. Ou eu li a palavra, orei hoje, mas amanhã eu dependo de Ti, Senhor. Se o Senhor não me der graça para orar, eu não vou conseguir orar. Eu lembro do Martin Lloyd Jones dizendo no próprio livro sobre Isaías, do estudo de Isaías, ele dizendo assim, que os verdadeiros espirituais são aqueles que, por mais que sejam muito conhecedores da palavra, eles sempre vão como um burro diante da palavra, como alguém que não sabe de nada, sempre disposto a aprender do Senhor. Então essa é a dependência do Senhor. É uma fé ativa. O que é uma fé ativa? É uma fé que mesmo que você não vê, você tem a certeza e a convicção. Você orou hoje, você não está vendo o Senhor, mas você ora tendo a certeza que Ele vai responder, e você também tem a convicção, esperando no Senhor, que eu orei 2 anos atrás e o Senhor respondeu. Eu orei 3 anos atrás e o Senhor respondeu. Claro que também é uma fé ativa de todos os dias nós orarmos. Todo dia nós lermos a palavra. Todo dia nos alimentarmos da palavra. Essa é a maneira de nós aguardarmos o Senhor. Sede sóbrios e vigilantes. Isso é a maneira de nós... o que nos dá a sobriedade? Senão a palavra e a oração. Então nós precisamos ser vigilantes, orando e lendo a palavra. E como o irmão Vladimir leu, lá no versículo 16, para alguém que ora, o Senhor fala que os olhos dele estão fixos. Essa é a diferença, irmãos. Quando nós temos essas práticas aguardando o Senhor ele resplandece o teu rosto sobre nós e ainda fixas os teus olhos sobre nós. Essa é a maneira de nós aguardarmos o Senhor. Foi essa a reação de Isaías e com o remanescente, esperando com paciência, com longanimidade, mas buscando, selando o testemunho e a lei. Não só de capa, mas Isaías e esse remanescente vivia para o Senhor, se deleitava na lei, orava todos os dias e esperando o Senhor. Vamos ver mais uma vez uma maneira de nós aguardarmos o Senhor. Então, amados, a maneira correta de nós aguardarmos o Senhor são através dessas práticas. Pelo contrário, o que vamos obter é a face do Senhor virada, escondida para nós. Exemplo disso lá em 1 Timóteo, no final do capítulo 2, versículo 3, nós vamos ver o zelo do Senhor dando várias indicações às irmãs. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, sobre o comportamento das irmãs, como os presbíteros têm que ser, os diáconos têm que ser, porque tudo isso é zelo de Deus. Uma maneira de nós aguardarmos o Senhor, mais um ponto. Então falamos sobre esperar no Senhor, falamos sobre aguardar o Senhor, essas duas reações, mas temos mais uma, que está lá em 18. Eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no Monte Sião. O Senhor deu 2 filhos a Isaías. E o Senhor disse, esses 2 filhos são sinais. Se apega a esses 2 sinais. Porque por meio deles, então eu farei maravilhas. Então, uma maneira também de
de Isaías, agora com os olhos fixos mesmo, naturais, uma maneira dele aguardar, dele esperar e aguardar no Senhor, era por meio dos sinais que o Senhor deu para ele e para o remanescente, que eram os 2 filhos. Então, se apega os sinais, eu já te dei 2 filhos, esses 2 filhos são os sinais. Se apega por meio desses sinais. E espera em mim, Isaías. E também, aí ele vai falar, e também aos discípulos, ao remanescente, no verso 19. Uma maneira de nós aguardarmos o Senhor, irmãos, de nós esperarmos o Senhor, é por meio dos sinais. E quem deu os sinais para nós? Físicos, senão o próprio Senhor. Lá em Lucas 21, 11 e 12, diz assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Essas coisas já aconteceram? Têm acontecido? Isso há 2000 anos atrás, profetizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que sim. Grandes terremotos nós já contemplamos, epidemias, passamos por uma, mas tem outra recentemente que foi a da dengue, que matou também da mesma maneira que o Covid. Fome, cada vez mais reportagem de fomes aqui, fomes e lá, na América do Sul mesmo, que antes a gente ouvia no passado da África, em lugares países mais, assim, com escassez, mas está aqui, Venezuela. Quanto venezuelano nós vimos aqui no próprio Rio Claro? Quando você viu venezuelano aqui em Rio Claro? Pela situação do país que está, tragédia do país que está, aqui, irmãos, do nosso lado. E quem garante que não será o nosso país nos próximos anos? Então, fome, guerras. Tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, mas tem guerra, sempre está países em conflito. Rússia contra a Ucrânia, Israel contra a Palestina. Sempre em guerra, não para. É guerra daqui, se para uma nação de guerrear aqui, aí de repente outras nações guerreando. São sinais, irmãos. E por meio desses sinais nós temos que fortalecer a nossa fé e esperar e aguardar o Senhor, não de maneira passiva. Nós temos que olhar os sinais. Entra lá no YouTube e coloca essas coisas. Faz uma pesquisa do gráfico dessas coisas, o quanto tem acontecido. Grandes sinais do céu. Lançarão mão de vós, perseguirão. Quantos cristãos sendo perseguidos, presos e mortos? Em vários lugares. Antes tinha os lugares específicos, como Coreia do Norte, através dos muçulmanos, mas agora não, tem se intensificado, cristãos sendo perseguidos. Vai lá e prega lá no Supremo Tribunal Federal lá sobre que você é contra o homossexualismo, que o homossexualismo é pecado, é perversão, que é impudicícia. E você pode ganhar e ser preso. Tem se levantado perseguição, amados. E isso é sinais. São sinais. Sinais no sol, sinal na lua, nas estrelas. A angústia que mais tem acontecido nas nações. Cada vez mais o índice de suicídio aumentando. O irmão Luiz Fonte diz que de 600 profecias, faltam apenas 20.
Diante desses sinais, nós temos que olhar, nós temos que ler os sinais do Senhor. Porque lá em Apocalipse, capítulo 1, 13, diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Pois aqueles que leem as palavras da profecia e guardam, e a maneira de guardar é buscando, é lendo as coisas nela escrita, eles são o quê? Bem-aventurados. Amados, Isaías era feliz. Isaías era feliz, porque ele olhava para os sinais, ele olhava também para o cenário, mas a reação dele era buscando o Senhor. E ele era feliz. E o próprio Senhor, lá em Lucas 21, 34, 33, 36, diz: acautelai-vos por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo. Eram os pecados lá de Israel. E para aquele dia não venha repentina destruição como um laço, né? Vigiai, pois a todo tempo, orando que possais escapar de todas essas coisas, que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz: todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Por mais que tenha um crente que julga demorada, ateus nem se falem, já faz 2000 anos, mas para Deus só 2 dias. Temos que ser pacientes, longânimos, vigilantes. E diante dos sinais, que possamos nos exultar, nos alegrar, que é o que diz em Lucas 21, 28. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Para finalizar, queria que os irmãos abrissem Isaías 40, 31. Malaquias também tem uma reação diferente. Ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Abacuque também, lá em 13, 17, 19, cenário muito ruim, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide o produto da oliveira, a mim teus campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E agora, amados, vamos ler todos juntos Isaías 40, 31. Todos conhecem. Vamos lá? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e nem se fadigam. Aleluia. Que os olhos do Senhor estejam fixos para essa assembleia e que diante dos acontecimentos que sejamos bem-aventurados e podemos também nos exultar, porque próximo está a nossa redenção. Amém? Vamos orar. Querido Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, o nosso cenário desse mundo também é cruel, Senhor. Cada vez pior em todas as áreas, na saúde, na parte profissional, guerras, em tudo, Senhor. De fato, esse mundo não há esperança nenhuma, pois a verdadeira esperança está no Senhor. Que possamos ser uma assembleia que espera com paciência no Senhor, com longanimidade. Nos aperfeiçoa nesses atributos, Senhor, nesses frutos do Espírito, Senhor. Que possamos ser uma assembleia que espera o Seu Senhor, mas esperando da maneira que aguarda o Senhor, buscando o Senhor, orando, se consagrando ao Senhor, servindo ao Senhor, e não sejamos
como aquelas visitas críticas, Senhor, que critica, mas que como membros da casa, que possamos orar uns pelos outros, que possamos servir ao Senhor com alegria, que possamos interceder pela liderança, possamos interceder um pelos outros, Senhor. O Senhor nos dê graça sobre isso, Senhor. Não queremos ficar olhando os defeitos, mas queremos sempre que o Senhor nos corrija, sempre que o Senhor nos aperfeiçoe, para que sempre os olhos do Senhor estejam sobre nós, para que a tua face não esteja escondida de nós, mas que a tua face esteja resplandecente nessa assembleia, Senhor. Nos dê um viver genuíno, cristãos praticantes, Senhor. Nos livra de toda a religiosidade, Senhor, de toda a capa de toda hipocrisia, Senhor. Que o Senhor faça em nós como Isaías, como remanescente, Senhor. Por mais que o tempo seja de apostasia, queremos esperar e aguardar no Senhor, para transcender como as águias, e naquele dia obter a redenção e sermos manifestos com Cristo como os filhos de Deus. Em nome de Jesus te pedimos. Cuida dessa assembleia, Senhor. Amém.